Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Estamos começando mais um Reflexões Psiquiátricas, falando hoje de um tema muito importante que deixou todo mundo feliz. Eu vou colocar um pouquinho da ópera Cavalleria Rusticana, uma área que fala de vinho. Il vino spumeggiante. E é claro, para receber a professora Elisa, eu vou botar indefectível, que quem sabe, champanhe é um vinho. Hoje eu tô romântico. Che già eri di un altro. Ricordi? Acho que a professora já entrou. Era stato invito. Stasera si va tutti a casa mia. Eu também amo. É meio brega, né? Mas hoje os amores são brega, né? Cadê a... Vamos ver se a professora Elisa chegou. Tá, tudo bem? Oi! Tudo bem? Boa noite. Olha, fala pro seu marido que esse champanhe aqui romântico não é para ele levar mal, viu? É só para botar um vinho. Perfeito, Né? tudo bem. Tudo bem, Elisa, muito obrigada. A professora Elisa Alberton Haas, ela é médica cardiologista, ela defendeu uma tese de doutorado no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, uma tese de doutorado que está todo mundo aí muito entusiasmado com a sua tese. Eu vi várias entrevistas, as pessoas quererem te conhecer. Deixa eu tirar o som daqui. Então, antes de mais nada, nós não nos conhecíamos e eu te agradeço demais você ter oferecido essa oportunidade da gente poder conversar. É um prazer poder Elisa, conversar. muito obrigado. Obrigada pelo convite. Deixa eu tirar aqui, desativar o selo que a gente... E vamos tirar os comentários também. Tá. Olha, eu já estou aqui com o meu vinho, porque você disse que à vontade. é à vontade. Não é bem isso, né? Esse é o nosso problema falar, né? Elisa, você fez um trabalho lindíssimo e eu acho que para as pessoas entenderem um pouquinho, vamos começar explicando o que é microbiota intestinal, que antes as pessoas falavam flora intestinal, né? O que é microbiota intestinal? Acho que é muito legal a gente fazer esse preâmbulo para entender o que é microbiota intestinal, né? Então, microbiota é o termo mais atual com que nós chamamos os trilhões de micro-organismos que habitam o nosso corpo. Então, nós temos literalmente de 10 a 100 trilhões de bactérias no nosso intestino. Estima-se que a gente tem para cada célula humana 1 ponto outros micro-organismos. Não só bactérias, mas vírus, fungo, arqueia, diversos micro-organismos. E algo que a gente vem entendendo melhor nos últimos 10 ou 15 anos é que eles não são atores passivos no nosso corpo. E existe uma conversa entre diversos sistemas e funcionamento do nosso corpo e esses micro-organismos. Tanto eles influenciam a nossa saúde, quanto nossa saúde os influencia também. E por que a microbiota intestinal? Porque 40% de todos esses micro-organismos que nós temos no nosso corpo estão no intestino grosso. E talvez é lá que ele tenha que esse grupo de micro-organismos tenha um papel importante em produzir diversas substâncias que vão interagir com o nosso organismo. De uma maneira geral, a gente tem encarado a microbiota intestinal quase como um outro órgão. Um órgão endócrino que tem capacidade de produzir substâncias que vão agir à distância. Então, dependendo da sua alimentação e da composição da microbiota intestinal,
a gente vai ter reações diferentes em diversos sistemas e órgãos do nosso corpo. Eu não sei se sou eu ou você que Eu está tô sentindo picotando. Deixa picotado eu também. ativar os O meu comentários. Wi-Fi tá cheinho. Eu vou tentar tirar o Wi-Fi. Peraí. Eu coloquei no 5G. Agora eu tô no 4G. Vê se melhorou para você. Vamos ver. A tua imagem está um pouco congelada. As pessoas vão dizer para nós o que estão achando, se sou eu ou a professora Elisa. Né? Tá. Vamos ver se a gente continua. Então, além da microbiota intestinal, a gente tem microbiota na boca, microbiota em outros lugares, não é isso? Mas o importante é o intestinal. Talvez pelo número, pelo volume, né? 40% de todas as bactérias do nosso corpo estão lá. É claro que a microbiota de outros sítios também tem uma inter-relação com o nosso corpo, mas lá a gente vai ter, no trato digestivo, talvez onde a gente tem maior exposição ao meio ambiente. Às vezes, apesar da gente pensar que a pele é importante com a nossa interação com o meio ambiente, a gente tem uma interação muito maior no trato digestivo. E a gente sabe, há muito tempo se sabe que essas bactérias intestinais têm um papel importante na digestão, na produção de vitaminas, na geração de algumas proteínas, mas hoje a gente já tem um entendimento bem maior da importância desse grupo de micro-organismos no intestino grosso. Então, é lá onde tem a maioria dos estudos, pelo número grande de bactérias que tem lá e principalmente pela capacidade dela gerar substâncias que vão interagir com o nosso corpo. As pessoas estão dizendo, Elisa, que é o seu som e a sua imagem Tá. que está ruim. Às vezes Tá. sou eu, não, mas aí as pessoas estão dizendo que o meu está ok, o seu está com som e imagem ruim. Melhorou agora? Você está conseguindo ouvir melhor? Ah, tá. Ótimo. Tá, ótimo. Você sabe que na minha área também, cada dia mais, as pessoas começam a falar de microbiota e a gente já começa a ouvir que o intestino é um segundo cérebro, né? As pessoas estão pesquisando muito. Por que ninguém falava disso antes? Esses trabalhos com microbiota são muito recentes? Eu te cortou um pouquinho a sua pergunta, mas deixa eu tentar tirar o Wi-Fi de novo. Peraí. Eu dizia que na melhor. área da psiquiatria, nós também estamos cada vez mais envolvidos com a questão da microbiota, porque o pessoal fala do segundo cérebro, né? E a minha pergunta é, este é um tema razoavelmente novo, não é, em medicina? As pessoas não estudavam muito isso. Quanto tempo tem de interesse? Você é cardiologista, eu sou psiquiatra. Os gastros estudam isso? Quanto tempo isso é uma tem? coisa que me chamou a atenção. Eu comecei a estudar sobre microbiota em 2015. Foi quando eu comecei a pesquisa para entrar no doutorado, comecei a estudar. E a primeira pergunta que eu me fiz é como é que eu não sabia disso antes? Por que a gente não tinha ouvido falar de microbiota antes, né? E eu acho bem interessante também entender que o que aconteceu é que o sequenciamento genético é algo que se tornou muito mais acessível e barato. Então, na esteira... Explica genético para as pessoas, sequenciamento genético. É a maneira da gente conhecer todos os genes de um micro-organismo. Então, talvez as pessoas lembrem do Projeto Genoma, nos anos 90, nos anos 2000, que foi uma iniciativa mundial, que o Brasil teve uma participação importante, para a gente conhecer todos os genes que compõem o DNA humano. Então, aquilo ali foi um fomento para gerar várias tecnologias para a gente conhecer o DNA de diversas espécies. E o Projeto Genoma certamente foi um dos grandes impulsionadores para essa técnica de análise do DNA se popularizar e se tornar mais fácil, né? Então, hoje em dia, a gente fazer uma análise de DNA, de sequenciamento genético, é 15 mil, umas 10 mil vezes mais barato do que há 15 anos atrás. É uma diferença muito grande. Isso há 20 anos seria tecnicamente inviável. Então, até então, a gente conhecia que existiam bactérias no intestino, mas a maneira de avaliá-las era com cultura. Então, você perde grande parte das bactérias, porque com cultura, geralmente, você não consegue cultivar bactérias que sejam anaeróbias, que não usem oxigênio e que compõem a maior parte das bactérias do nosso intestino.
E eu vi uma analogia uma vez numa aula do Rob Knight, que é um pesquisador fantástico dessa hora, que ele falou assim, antigamente o que nós víamos era como se fosse animais num zoológico, e hoje a gente está vendo eles na selva. Então, mais ou menos essa comparação entre as técnicas antigas e as de sequenciamento genético. Isso foi uma explosão de conhecimento para conhecer quais micro-organismos existem não só nos seres humanos, mas existem projetos e iniciativas no mundo inteiro para você conhecer a composição de micro-organismos de diversos ecossistemas. E isso é algo que é um conhecimento muito novo. Tem uma grande geração de conhecimento e, por ser muito novo, eu acho que a gente já conhece bastante coisa, mas tem ainda um futuro imenso pela frente. É algo muito, muito, muito jovem em ciência, algo que tem 15 anos no máximo, né? Eu fui co-orientador de um doutorado da doutora Paula Wack, da endócrino, e o orientador foi o professor Márcio Mancini, onde a gente estudou microbiota intestinal em pessoas com anorexia, magros constitucionais, pessoas com depressão. Quer dizer, na minha área a gente está começando a estudar muito isso. Que outras áreas da medicina o pessoal está interessado em estudar microbiota? Você vai falar da cardiologia. Tem outras áreas também? Inúmeras áreas da medicina. Então, a cardiologia, as pessoas acham, mas o que tem a ver as bactérias do intestino? Tem uma participante especial aqui na aula. O que tem a ver cardiologia com bactérias do intestino? O que tem a ver cardiologia com alimentação? Tudo. Então, a microbiota intestinal, ela vai interagir com diversos sistemas do corpo humano. Então, o que acontece é que talvez um dos lugares onde o que é a base comum da interação da microbiota com tantos sistemas do nosso corpo, por ter uma grande exposição no nosso trato digestivo a patógenos, a ambientes externos, um dos lugares onde o nosso sistema imunológico é mais ativo é em torno do trato digestivo. E talvez a microbiota ajude a modular o nosso sistema imunológico e a inflamação do nosso intestinal tem uma base comum de diversas doenças com fundo inflamatório. Então, a gente sabe que doença aterosclerótica tem um grande fundo inflamatório. Por diversos mecanismos, a produção dessas substâncias das bactérias do intestino podem ser benéficas ou maléficas, vão interagir com desde o sistema nervoso central até o sistema cardiovascular. Você está picotando. Tá. Você está picotando. Só um minutinho. Eu vou tentar tirar o fone, peraí. Desculpa, só um minutinho. Claro, claro. Fica tudo mais complicado, né? Eu vou tentar sem o fone para ver se melhora. Tá estável agora. A professora que entrou agora, Adriana Caixano, nós temos um livro junto sobre nutrição e psiquiatria, temos um capítulo muito legal. Vamos ver se sem o fone melhorou? Psiquiatria. Tá Bom. Um dos conceitos interessantes, acho que você podia introduzir, então, tem a microbiota lá. O que é disbiose? Como é que é quando a coisa bagunça? Eu não sou o maior fã desse termo. Eu acho que a gente... não sou muito fã desse termo. Eu gosto de... Tá bom. Eu acho que existem perfis de microbiota, né? Então, a gente é bem conhecido que determinados perfis de microbiota intestinal são relacionados à obesidade, à diabetes, à doença cardiovascular. Você tem perfis. A gente tem que encarar a microbiota como um ecossistema. A partir do momento que você encara a microbiota como um ecossistema, você entende tudo de uma maneira diferente. Então, não existem bactérias boas e más.
Tal qual não existe na Mata Atlântica a jaguatirica é boa e a capivara é má. É um ecossistema, cada um vai ter o seu papel lá. E a interação entre esses micro-organismos é algo que vai conversar com a gente. Então, a gente sabe que tem perfis de microbiota que tendem a produzir substâncias que vão ser mais benéficas para a gente e perfis que vão produzir substâncias que podem não ser benéficas. Então, eu acho disbiose um termo que pode levar a entender que você tem micro-organismos mais patogênicos, mas tudo depende do cenário. Eu acho interessante a gente lembrar de uma bactéria chamada Clostridium difficile. A Clostridium difficile é uma bactéria que pode provocar infecções seríssimas e levar até a morte. 70% das pessoas estão andando com Clostridium difficile por aí. Não é a existência dela que é patológica. Em determinadas situações que você tiver diminuição da diversidade da microbiota intestinal, ela floresce e se torna patológica. Então, a questão é diversidade, da mesma maneira que outros ecossistemas, quanto mais diversos, tendem a ser mais saudáveis, provavelmente, quanto mais diversa for a nossa floresta interna, mais saudável a gente deve ser. Então, vários fatores contribuem para que essa diversidade venha diminuindo no mundo ocidental, né? Mas, então, eu acho mais adequado a gente falar em perfil. E entender que determinadas perturbações que podem acontecer na microbiota intestinal por uso de antibióticos, por alguma situação inflamatória, podem tornar aqueles micro-organismos que estavam tudo bem, trabalhando bem, se tornarem patogênicos. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais nessa questão de perfis e de diversidade da microbiota. Tá. O Clostridium difficile infecções por Isso. Clostridium é uma das indicações de transplante de fezes, né? Tem pacientes que respondem a isso, eu me lembro de ver alguns pacientes desse jeito. Mas a gente pensa em disbiose, você já me disse que esse termo você não gosta, quando a flora do intestino não está mais ilesa e você começa a ter passagem de substâncias tóxicas, de produções inadequadas para a corrente sanguínea. É isso? Não, empate. Você não é bem... Então, isso é o famoso leak gut, né? Então, a permeabilidade intestinal aumentada. Ela possivelmente é um dos fatores que contribui para um perfil mais patogênico, mais ruim da microbiota, mas não é o único. Você não precisa ter uma ruptura da barreira intestinal para ter a produção de substâncias não maléficas que vão acabar indo para o nosso organismo, para dentro do nosso sangue, né? Então, a permeabilidade intestinal, sim, ela tem um papel, especialmente quando esse grupo de bactérias existe no nosso intestino, mas a gente tem que manter uma distância segura deles. Eles não são exatamente bonzinhos, eles vão fazer coisas boas pra gente se a gente fizer coisas boas para eles. Se a gente der comida para eles, eles talvez nos tratem bem, mas eles não vão hesitar em te fazer mal se você deixar eles passando fome. Então, assim, existe uma correlação com a diminuição da diversidade de micro-organismos, com uma diminuição da camada de muco que nos separa desses micro-organismos. E talvez quando esse muco está mais fino, essa permeabilidade fica aumentada. Então, uma maneira de avaliar isso é quando aparece no sangue lipossacarídeos. Lipossacarídeos, ele está na parede de bactérias gram-negativas, e são coisas que não deveriam passar normalmente da luz intestinal, de dentro do intestino, para o nosso corpo. E quando a permeabilidade está aumentada, isso pode acontecer, mas não é o único mecanismo. E geralmente isso é associado a uma pior diversidade, a um perfil mais patológico de microbiota, né? Mas você pode ter a produção de substâncias como o temal, que é a substância que nós estudamos, né? Então, o temal é uma substância que ela é dependente da microbiota intestinal, ou seja, o substrato é a alimentação. Quando você come, as bactérias vão digerir parte da gordura animal. Isso vai ser absorvido como um gás, passa do seu intestino para o seu corpo, e no sangue ele pode se tornar patológico. Então, isso não depende muito da permeabilidade. Mesmo o funcionamento normal do intestino pode ter desvios de substâncias benéficas ou maléficas.
E a formação da microbiota começa já no intraútero, logo no nascimento, não é isso? Você falou de antibióticos, que outras coisas podem modificar, agredir, mexer com a composição da nossa microbiota? Acabou de sair um estudo na Nature muito falado agora, porque havia uma discussão se existe microbiota dentro do útero. Não tem. O que tem agora, até agora é erro de metodologia. Então, assim, as técnicas de se avaliar isso ainda são muito novas, ainda tem muita discussão. Mas a gente sabe que a semeadura dessa floresta, dessas bactérias, ela acontece no nascimento. Então, de acordo com a forma de nascimento, se é um parto natural de cesárea, vai ser diferente. Então, o canal de parto, ele é cheio de lactobacilos, que são bactérias que digerem leite. Quando a criança nasce de parto normal, ela recebe essas bactérias que vão se alojar no intestino, junto com várias outras bactérias. E a criança que nasce de parto cesáreo ganha bactérias de pele. Né? A gente vê entre os recém-nascidos já alguma diferença entre o funcionamento do intestino de crianças nascidas de parto cesáreo e parto normal. E eu acho muito bonito ver isso daí, na natureza. O leite materno tem um tipo de galactosídeo, um tipo de açúcar que não é acessível para os bebês. O bebê não come isso. É para as bactérias intestinais, é para os lactobacilos. Então, esse combo inicial de parto normal e amamentação é a microbiota melhor que você pode receber na hora que você nasce. A gente sabe que nos 2 primeiros anos de vida vai ter a formação mais robusta da microbiota de uma pessoa. Quando ela vai delinear grande parte da microbiota para o resto da vida. Então, o parto normal, o aleitamento materno, não usar antibióticos quando possível é algo que vai propiciar uma melhor microbiota. A gente sabe que a ocidentalização, de maneira geral, nos expõe a menos bactérias boas. Então, a gente sabe que crianças que nascem na área rural têm uma microbiota mais diversa do que nascem na cidade. Criança que tem cachorro tem uma microbiota mais diversa do que não tem. E assim vai. Em vários filhos, quanto mais filhos o caçula tem, melhor microbiota, a proteína S. Nesses 2 primeiros anos de vida, ela tem um impacto muito importante. E a alimentação também. Quanto maior a quantidade de fibra, mais você vai poder sustentar essas bactérias boas. Então, de maneira geral, no Ocidente, a gente tem uma diminuição da diversidade da microbiota por diversos fatores. Então, o parto cesáreo certamente é um deles, o uso de antibiótico em largo espectro. É claro que o antibiótico salva vidas. Em momentos que você tiver uma infecção séria, ele vai lhe ajudar, mas talvez o uso irrestrito de antibióticos ou uso de antibióticos em produtos de higiene pode matar bactérias boas à toa, né? Certamente a nossa alimentação mudou muito nos últimos 100 anos, né? Então, de maneira geral, o nosso consumo de fibras diminuiu muito, de alimentos mais processados aumentou. Isso faz com que as nossas bactérias estejam passando fome, né? Então, certamente a sanitização, de maneira geral, contribuiu para a resolução de diversas doenças, mas também diminuiu a variabilidade da microbiota intestinal. E ao mesmo tempo que a gente teve, nos últimos 100 anos, um controle de diversas doenças infecto-contagiosas, a gente teve um aumento de doenças de fundo inflamatório. É possível que a microbiota seja uma ligação entre esses 2 fatos. Então, a sanitização salvou vidas, não há dúvida, mas, por outro lado, talvez a gente exterminou, por diversos motivos, muito dos grupos bacterianos que a gente tinha que preservar. Tá. É bom, então, lembrar que você está dizendo que a gente começou a estudar isso mais recentemente, mas tem uma tradição de ligar o intestino com a saúde em geral, né? O primeiro conceito hipocrático de melancolia, quer dizer, depressão, é bilis negra, é um problema ligado à bilis, né? Durante os médicos faziam enema, faziam tratamentos laxativos, não é verdade? Quer dizer, a gente até usa na linguagem comum não conseguir engolir, não estou digerindo isso, não é? Como é que eu vou diferenciar, antes da gente falar especificamente da sua tese, o que é causa e o que é Provavelmente efeito? as 2 coisas. Quer dizer, a microbiota muda
e leva a uma determinada condição patológica, seja ela qual for, ou eu tenho asma, eu tenho um problema cardíaco, eu tenho um problema psiquiátrico, e isto leva à modificação da microbiota. Como é que a gente sabe o que é causa e efeito? Provavelmente ela contribui. Ela tanto sofre com doenças inflamatórias, quanto ela pode ser mais combustível para isso, né? Então, o sistema digestivo é fantástico. A gente tem o sistema tanto as células endócrinas do sistema digestivo, quanto o sistema neurológico intestinal é extremamente ativo, extremamente importante. A gente tem tantos neurônios no trato digestivo, quase quanto no sistema nervoso central, né? Em inglês tem o termo de gut feeling, né? Você sente com o intestino, né? Então, mas eu acho que é interessante olhar isso como uma conversa. Então, é um diálogo. Os dois estão conversando. Então, nós, com os nossos hábitos, influenciamos as bactérias do intestino, e as bactérias do intestino também nos influenciam. Então, a gente sabe, por exemplo, que pessoas que fazem atividade física têm uma microbiota mais diversa, mais saudável. Provavelmente, o perfil inflamatório melhor de quem faz atividade física propicia o crescimento de bactérias melhores, né? A nossa alimentação vai ter um impacto direto no tipo de perfil da microbiota intestinal. Então, especialmente quando certas comidas são para a gente, ficam só no estômago, tem que chegar coisa no intestino para elas, tem que chegar fibra e carboidratos não digeridos para poder alimentar as bactérias do intestino. Mas elas costumam... eu acho que o que eu vejo talvez de distorção em muitos lugares é falar sobre a bactéria salvadora ou a bactéria que faz isso. E não é só isso. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais como um diálogo. Eu acho que um perfil ruim de microbiota pode ser um combustível para piorar diversas doenças inflamatórias, tanto quanto o contrário. Uma alimentação ruim e hábitos que geram mais inflamação também vão piorar o seu perfil de microbiota. Estamos todos no mesmo ecossistema e a gente conversa. Eu acho que essa área tem uma dificuldade enorme de fazer uma correlação, porque você estava falando, indivíduos que fazem atividade física têm um perfil de microbiota melhor, vamos falar assim. Mas o cara que faz atividade física também, em geral, o cara que se alimenta melhor, tem vários fatores de confusão, né? Mas mesmo na nossa amostra, a gente tem uma subanálise que... Você quer sentar aqui? Mesmo na nossa pronto. Na nossa amostra, a gente tem uma subanálise do mesmo perfil de pacientes cardíacos de meia idade, metade fazia atividade física, metade não fazia. Perfil parecido. A nutrição é igual deles. A atividade física a gente conseguia isolar que era diferente, era melhor a microbiota. Você é cardiologista, mas você é muito mais jovem do que eu. Eu me lembro de uma correlação espúria, se dava isso em faculdade, mostrando que pessoas que tinham mais pares de sapatos tinham mais doença cardiovascular. Na verdade, a questão não era o par de sapato, é porque eram pessoas mais wealthy, né? Pessoas que tinham mais dinheiro, etc. Portanto, mais gordos, se cuidavam menos. Esse é o problema da gente fazer correlações em medicina. Correlação não é causa e efeito, né? Então, como... Por que você foi estudar vinho? Eu estou entusiasmado e os meus amigos da compraria de vinhos vieram todos ouvir. Então, eu fiz o meu doutorado no INCOR com o Dr. Protásio Lemos da Luz e ele já tem uma pesquisa sobre vinho tinto há mais de 20 anos. Ele estudou o vinho tinto em diversas situações por uma existência na literatura de um papel antioxidativo do vinho tinto, né? E especificamente na microbiota, já havia estudos prévios que mostravam que o consumo de vinho tinto, isso de uma maneira bem controlada, isolando outros fatores de confusão, ele poderia melhorar o perfil da microbiota intestinal. Então já existia essa hipótese, né? E especificamente o vinho tinto, ele tem uma substância que pode diminuir a produção no sangue do T-mal. Então, o nosso foco era entender se o consumo do vinho tinto poderia, modificando as bactérias do intestino, diminuir no sangue uma substância que está associada a infarto, derrame cerebral. Então, essa substância que aparece no plasma, no sangue,
já tem mais ou menos uns 10 anos que se estuda essa substância. Ela é uma das primeiras substâncias em que foi descrito de uma maneira muito bonita o mecanismo endócrino, quase como endócrino de formação de placa aterosclerótica, de placa de gordura dentro das artérias, né? Então, a N-óxido de trimetilamina, esse nome complexo, a gente abrevia como TMAL do inglês, ela é uma substância que tem no sangue e, por diversos mecanismos, ela aumenta a chance de infarto. Ela aumenta a agregabilidade plaquetária, ela muda o perfil de ácidos biliares, ela faz ativação de macrófagos. Então, tem vários mecanismos em animais e humanos que mostram que ela, sim, ela tem um poder aterosclerótico, essa substância. E em estudos humanos se mostrou que quanto mais alta essa substância, acompanhando há vários anos, milhares de pacientes, maior a chance de acontecer infarto. E o que se viu também com esses estudos é que ela só existe dependendo das bactérias do intestino que você tem. Então, se você pegar animais ou humanos e tirar a microbiota intestinal usando antibióticos fortíssimos de largo espectro, mesmo você comendo gordura animal, que é o substrato do TMAL, ela não aparece no sangue. Então, talvez no mundo da microbiota é uma das substâncias que tem isso mais delineado, assim, de que ela é uma substância que, sim, ela só existe por causa das bactérias do intestino e ela chega no sangue e pode causar uma reação no nosso corpo, né? Então, o vinho tinto, ele contém uma substância chamada dimetilbutano, DMB. Essa substância, ela pode, na luz intestinal, dentro do intestino, competir com o precursor do TMAL. Então, em animais, se mostrou que o resveratrol pode diminuir o TMAL no sangue através da modificação das bactérias intestinais. Então, esse foi o motivo que nos levou a estudar vinho tinto, né? Porque já havia a sugestão de que o vinho tinto modifica as bactérias intestinais, provavelmente por uma somatória de fatores, mas principalmente pelo alto conteúdo de polifenóis. Os polifenóis não são absorvidos no estômago e talvez a maior ação deles é conversar com as bactérias do intestino. Vão ser comida de bactéria boa, eu brinco, né? Elas chegam no intestino e vão funcionar como uma espécie de prebiótico. E junto com isso tinha essa possibilidade de diminuir o TMAL no plasma, que é uma substância que causa infarto. Então esse era o nosso objetivo, avaliar se os pacientes depois de consumir vinho tinto mudaria as bactérias do intestino e se mudaria alguma coisa no sangue em relação a essa substância. Tá. Deixa eu fazer algumas perguntas que eu me sinto absolutamente ignorante, me sinto à vontade para te perguntar. O resveratrol não tem nada a ver com procianidina? Que são coisas diferentes, não é? Porque a procianidina consegue ser anticoagulante, dilatador coronariano, são coisas a gente tem, é isso? Eu acho, agora não me lembro de cabeça se são 8 ou 10 famílias de polifenóis. Tem várias famílias de polifenóis. E a maior quantidade de polifenóis, grandes grupos de polifenóis que a gente tem são as antocianinas. E o resveratrol, se não me engano, está entre os flavonoides, que numericamente não é tão importante. Em número, as antocianinas são mais importantes, o resveratrol é um nível menor. O resveratrol talvez haja por outros mecanismos. Ele tem uma absorção mais alta, pode ser que ele tenha outros mecanismos de ação. Mas, realmente, a gente tem diversos tipos de polifenóis no vinho. E a depender da uva, a depender do tipo de vinho, vão também variar entre os tipos de polifenol que tem na composição do vinho. Explica de novo para as pessoas o que é o TMAL, que eu acho que eu não entendi. TMAL é uma substância que a gente vê no sangue. Então, a gente faz através de um exame de sangue. Não é um exame comum, não é um exame que tem em laboratório, é um exame que só tem pesquisa científica, né? Mas ela é uma substância que aparece no sangue. E essa substância no sangue tem capacidade de aumentar as placas de gordura nas artérias do coração e provocar infarto. Então, vários estudos mostraram que quanto mais alta essa substância no sangue ao longo dos anos, maior a chance de acontecer infarto, porque ela aumenta a formação de gordura dentro das artérias do coração. Ela tem a capacidade de provocar o entupimento das artérias do coração e causar infarto. Só que o que se viu, diferente do colesterol, por exemplo, que a gente já conhecia, sabia o mecanismo de ação, o que é interessante é que a gente descobriu que essa substância ela só existe no nosso sangue por causa das bactérias do intestino.
Então, ela é uma combinação do que a gente come e principalmente do tipo de bactéria que nós temos no intestino. Se a gente conseguir virtualmente tirar as bactérias do intestino, ela não aparece no sangue. Então, e as pessoas produzem níveis diferentes dessa substância, dependendo do que elas comem e dependendo do tipo de bactéria que elas abrigam no intestino grosso. E é uma substância muito estudada na cardiologia nos últimos 10 anos por isso, né? Porque foi um novo mecanismo de ação para aumentar a chance de infarto. A gente conhece fatores de risco bem estabelecidos para doença cardiovascular, para doença aterosclerótica, como colesterol alto, diabetes, tabagismo, história familiar. Nós sabemos que são fatores de risco de aumentar a sua chance de problemas cardíacos. E especialmente um estudo de 2013, muito importante da Cleveland Clinic, mostrou isso, que mesmo quando você separa todos esses fatores de risco clássicos, o TMAL é um fator de risco independente para acontecer o infarto. Então, mesmo que você não tenha nenhum desses outros fatores de risco, quanto mais alto for o TMAL, maior a chance de acontecer infarto. Uma outra coisa que na nossa área do sistema nervoso central é discutida, além de todas as outras doenças, doença de Alzheimer, doença e demência vascular. Esse raciocínio também pode ser entendido, ou também a gente pode fazer esse raciocínio também para outras artérias, quer dizer, para cérebro. Pode sim. Pode. Existe correlação, e o TMAL não é a única substância com esse comportamento, existem diversas. Tal qual existem substâncias benéficas. Por exemplo, se você comer fibras e tiver um perfil bacteriano melhor, você vai produzir ácidos graxos de cadeia curta, que do intestino passam para o seu sangue e podem ter diversos efeitos anti-inflamatórios, inclusive aumentar a saciedade, ativando regiões de saciedade no cérebro. Esse é um dos mecanismos pelo qual fibra aumenta a saciedade, é neurológico. Mas, certamente, doenças neurodegenerativas têm um componente inflamatório. Talvez muito antes da manifestação clínica, elas têm sim um perfil inflamatório, né? E ela tem uma correlação, Alzheimer tem uma correlação muito grande com aterosclerose e com disglicemias, com perfil glicêmico alterado, né? E já tem estudos sim que mostram determinados perfis de microbiota intestinal associados a animais ajudaram a aprofundar bastante essa área, né? A gente sabe que esse fundo inflamatório, além da conversa neurológica que o trato intestinal tem com o sistema nervoso central, então, pelo sistema nervoso, de todo o trato digestivo, o sistema nervoso neuroentérico, que é super importante, e ele tem várias vias de comunicação com o sistema nervoso central, tanto quanto pelo nervo vago, que vai inervar todo o trato digestivo e vai conversar com o sistema nervoso central. E, por sua vez, as bactérias vão produzir substâncias que falam com esse sistema neurológico, tem uma conversa aí. Então, sim, tem uma relação da mesma forma como doença cardiovascular, tem também com doenças neurodegenerativas com alterações da microbiota intestinal. Tá aí o Dr. Nicastro, que é um grande psiquiatra, não vai me deixar mentir se eu falar besteira. Aqui a gente tem uma pergunta, considerando a relevância da relação do nível sanguíneo de TMAL e doença arterial, existe alguma possibilidade de uso clínico da avaliação nível sérico extremamente de TMAL? pertinente essa pergunta. Apesar desses estudos que mostraram a chance aumentada de infarto, eles foram estudos de longo prazo e populacionais, estudos com 5, 8 mil pessoas. Então, a gente fala em quartis de TMAL. Não existe um valor normal de TMAL. Isso se olha nos estudos, quem tem o maior e menor nível e acompanha ao longo prazo como vai resolver. Ele ainda não tem aplicabilidade clínica. E, inclusive, foi dos grandes achados do nosso estudo, foi a gente perceber que... então, resumidamente, o que a gente encontrou? A gente... Isso. Mas conta como foi a metodologia. Cruzada. Você fez uma metodologia cruzada. Isso, eu acho que é super legal ressaltar essa metodologia, ela é muito interessante, especialmente para uma intervenção dietética. Então, os ensaios clínicos, eles podem ser comparando um grupo de pessoas que recebem intervenção e um grupo de pessoas que não recebem intervenção.
a gente fala de um grupo de intervenção versus controle, versus placebo, né? E nesse caso, é um estudo crossover, cruzado, ou seja, o mesmo paciente, ele recebe a intervenção e depois de um período sem nenhuma intervenção, ele é o controle dele mesmo. Isso é interessante, por quê? Porque estudos de intervenção dietética, dieta mediterrânea, do vinho tinto, podem receber muitos questionamentos sobre a questão dos sapatos. Então, será que quem toma vinho tem uma microbiota mais diversa porque é o vinho ou porque ele está inserido na dieta mediterrânea e é bom tomar vinho com a paisagem mediterrânea, né? Então, isso é uma questão bem pertinente. Será que é o ambiente dessa dieta que proporciona isso? Ou o status socioeconômico da pessoa que toma vinho que proporciona isso? Ou é a substância em si? Então, a gente tira todos esses fatores de confusão quando o paciente é o controle dele mesmo. Então, nós escolhemos pacientes que não eram bebedores habituais de vinho, eles não tinham o consumo de beber vinho regularmente, portanto eles eram virgens do consumo de vinho, e comparamos eles mesmos num período de 3 semanas que eles consumiam vinho com um período de 3 semanas que eles não consumiam vinhos. Então foram 42 pacientes que já tinham um histórico de problema cardíaco, mas que estavam de outra maneira bem, sem nenhum outro problema, tinha um histórico de infarto. A expectativa é que em quem já teve histórico de infarto a gente talvez encontrasse um TMAL mais alto. E durante 3 semanas teve um acompanhamento nutricional, médico muito rigoroso. Eles receberam da pesquisa a dose exata do vinho a ser ingerido. Então, durante 3 semanas, 5 dias na semana, houve o consumo de 250 ml de vinho tinto, comparando com outras 3 semanas que eles não ingeriam nenhuma bebida alcoólica. A gente fez exames de fezes e de sangue antes e depois de cada período de intervenção. O que a gente encontrou? Realmente, o consumo de vinho, ele se mostrou seguro nesse curto período de tempo para essa população. Ele não alterou enzimas hepáticas, não alterou peso, pressão arterial, todos os parâmetros de segurança com essa observação rigorosa foi mantido. Os pacientes mantiveram uma quantidade parecida de proteínas, de fibras, de gordura, de carboidrato nos 2 períodos. Isso é uma coisa importante, né, durante o estudo. E comparando o período de controle com o período de vinho tinto, depois do vinho tinto, houve uma modificação de alguns grupos bacterianos, houve a preponderância de alguns grupos bacterianos considerados benéficos. Então, a gente teve uma preponderância de Parazuterella, diversos bacterióides, Prevotella, que são grupos bacterianos associados na literatura com consumo de fibras, com algum metabolismo redox também, e compatível com outras modificações de microbiota que a gente já tinha visto em estudos anteriores. A gente fez, além da análise do TMAL, uma análise de metabólitos, que é separada da análise de TMAL, chama metabolômica. Ômica é tudo, né? Então, nessa metabolômica, no nosso estudo se estudou 948 metabólitos. É uma análise ela é não dirigida, untargeted. Então, eu não estou procurando uma substância específica. Eu quero ver o que acontece quando a gente consome vinho. E a gente viu mudanças em vias metabólicas energéticas de metabolismo redox. Foram algumas mudanças interessantes, compatível com o que se descreve de efeitos antioxidantes do vinho tinto. Já o TMAL, que era essa substância que a gente procurou estudar para saber se ela diminuiria no sangue depois do consumo de vinho, que diretamente causa infarto, não mudou depois do vinho. Mas mais do que isso, a gente viu uma grande variabilidade dessa substância. Então, um grupo de pacientes foi avaliado à parte e durante 4 semanas, 2 vezes por semana, a gente dosava o TMAL deles várias vezes. Em jejum, comparou técnicas de coleta e a gente viu que as técnicas de coleta foram totalmente similares, mas o mesmo paciente, sem receber nenhum remédio diferente, sem nenhuma intervenção dietética, quando a gente fez várias coletas deles em 4 semanas, o TMAL variou muito, teve uma enorme variabilidade individual. A mesma pessoa fazia o exame hoje, amanhã e semana que vem e tinha valores muito díspares de TMAL. A maneira que a gente avalia isso estatisticamente foi uma técnica chamada correlação intraclasse. O que é isso? Se eu fizer um teste de colesterol hoje e semana que vem, sem tomar nenhum remédio, eu espero que o meu colesterol seja mais ou menos parecido, né? Então, para um cenário que um teste laboratorial não tem uma mudança clínica, não tem uma mudança, não tem nenhuma intervenção, nenhuma mudança clínica, a gente espera que um teste laboratorial
acerte pelo menos 80% do valor às vezes. Se seu colesterol é 100 e semana que vem 90, tá ok, mas a gente tá tudo bem, não teve nenhuma intervenção. Então a gente considera que um teste é válido quando ele tem uma correlação intraclasse acima de 80%. Nessa prova de validação do TEMAL, que a gente fez diversas análises, a correlação intraclasse foi 20%. Foi muito baixa. Então a gente viu uma variabilidade e que não esperava. A gente não conseguimos explicar essa variabilidade por uso de outras medicações, pela função renal, pela dieta. A gente não encontrou nenhuma correlação. Isso mostra o quê? O quão complexo esse tema é ainda. Então, não há dúvida de que em níveis altos o TEMAL é aterosclerótico. Por outro lado, talvez a gente não entende todo o comportamento dele. Então, ele ainda não tem uma aplicabilidade clínica. Apesar de já existirem linhas de pesquisa com medicamentos querendo manipular a microbiota para diminuir TEMAL, é ainda bem precoce. A gente está muito no início de entender essas relações da microbiota. Então, talvez esse tenha sido um achado muito relevante do nosso estudo, de mostrar como a gente ainda tem muitos desafios para a aplicabilidade clínica dessas substâncias dependentes da microbiota, né? Isso foi bem relevante, né? E existem algumas sugestões de como minimizar isso, tudo, mas só para mostrar que ainda é cedo, ainda é complexo. E o estudo é um estudo de curto prazo, né? Quer dizer, a gente ainda precisa fazer algo mais longo. Tem uns detratores aí que nós não vamos prestar atenção neles, que dizem que suco de uva faz a mesma coisa que vinho. Eu acho já teve espanhóis hereges. que pensaram nisso, porque os polifenóis não existem só no vinho, né? Mas talvez o vinho seja uma das substâncias que tem uma maior concentração de polifenóis. Suco de uva tem polifenóis, mas em menor quantidade. E tem um grupo espanhol que estuda vinho há muitos anos, eles foram os primeiros estudos a estudar vinho, e eles também fizeram esse modelo de estudo cruzado, e eles compararam vinho, suco de uva e gin. Então, gin é o álcool puro, suco de uva tem polifenóis, mas não tem o álcool, e vinho é o vinho, né? O vinho não é só álcool, né? O vinho é composto de várias coisas. E entre os três, o vinho foi a melhor microbiota. O gin quase não alterou. O suco de uva alterou um pouco, mas não tanto quanto o vinho. O vinho foi melhor para mudar a microbiota. Mas claro que para pessoas, para crianças, para quem não pode ingerir álcool, outras fontes de polifenóis são super recomendadas. O polifenol, ele não existe só no vinho, ele existe especialmente em frutas, legumes, na casca das frutas e legumes. Por isso que a concentração de polifenol no vinho é tão grande. Talvez a casca da uva tenha um papel fundamental para a concentração de polifenóis no vinho, né? Mas também o álcool do vinho também parece ter alguma modulação bacteriana junto com os polifenóis. Tem alguma coisa nessa mistura aí que mexe nas bactérias de uma maneira diferente. Você sabe que eu fui presidente de uma confraria de vinhos durante um bom tempo, né? E acho que o vinho tem... as uvas que fazem vinho são a vitis vinífera, né? Diferente de vinho de Isabel e outros vinhos e outras uvas que a gente na mesa, que fazem uvas de colono. Quer dizer, será que é uma coisa específica da vitis vinífera e não das outras uvas que são de mesa? Existe correlação do terroir com a quantidade de polifenol. O que acontece assim, de tanino também. Mas o polifenol, o que é o polifenol? O polifenol é uma defesa da planta contra agressões. Então, normalmente, por isso que ele é mais encontrado na casca. Então, qualquer machucadinho, qualquer coisa, se você tiver uma machucadinha numa fruta, ali vai ter uma quantidade maior de polifenol. Ele é uma maneira de reparação dos danos que a fruta sofre. Então, talvez por isso alimentos orgânicos tenham um maior conteúdo de polifenol. E as uvas também, quanto mais árido, quanto mais difícil o terreno, você também vai produzir uvas diferentes. E talvez o conteúdo de polifenol seja maior nessas uvas que têm mais dificuldade para sobreviver, né? Então, lembrar de onde vem o polifenol. O polifenol é isso, ele existe nas plantas como uma defesa e como uma reparação. Eu me lembro de algum tempo atrás que eu vi uma curva que assim, indivíduos abstêmios têm maior risco cardiovascular do que indivíduos que tomam uma quantidade X de vinho,
Só que se você passa dessa quantidade, esse risco vai aumentando. Qual é, antes que as pessoas fiquem achando que nós estamos acabando com a temperança e propondo que todo mundo esteja bebendo vinho, qual é a quantidade? Existe uma quantidade que deve ser mais Isso é tão segura, não difícil, é? gente. Realmente, tem essas curvas em J, né? Que nenhum consumo de álcool tem mas aí tem muitas confusões desses estudos, muitas confusões, né? Talvez o fator socioeconômico pese um pouquinho nesse baixo consumo na ingesta baixa de álcool, mas certamente o benefício vai ser extrapolado se o consumo de álcool for maior. Tem outros malefícios, inclusive cardiovasculares, né? Não diretamente para a aterosclerose, mas um consumo exacerbado de álcool, que a gente sabe que para homens é maior do que para mulheres, né? Ele pode aumentar a chance de determinados problemas cardíacos, especialmente de arritmias e miocardiopatias, não tanto a aterosclerose. Então, o álcool em excesso, sim, pode piorar a saúde cardiovascular. A dosar, esse limite entre a dosagem que é segura ou não é bem difícil. Nós escolhemos estudar um volume de 250 ml para homens, que é equivalente a 2 taças de vinho, durante 5 dias na semana. Então, isso tinha um conteúdo de polifenol bem alto. Desculpe. Isso, 2 taças de vinho por dia, foram durante 5 dias? Esse foi o que a gente, nesse curto período de tempo, a gente viu um perfil de segurança, mas é difícil extrapolar isso para um período maior, né? Para mulheres, essa dose é diferente. A gente não estudou mulheres, nosso estudo foi só homens. Porque a gente teria que usar doses diferentes de álcool e de vinho, né? E também porque o temal tem em animais uma metabolização diferente em homens e mulheres. Então a gente teve que estudar ou só homens ou só mulheres. Então a gente acabou por logística optando por estudar só homens. Eu imagino que 2 taças de vinho por dia, por 5 dias da semana, se esse estudo fosse a longo prazo, você teria que ficar de olho em sono, em doença, em doença hepática, a coisa já começaria a ficar, exatamente. não é? A gente não pode extrapolar o perfil de segurança desse estudo de curto prazo para longo prazo. Você vai continuar esse teu estudo? Vai fazer? O que você vai fazer? Não. Sobre vinho, acho que não mais. Talvez eu vou estudar algumas outras coisas relacionadas à microbiota, mas vinho não mais. Acho que a nossa contribuição já foi muito bacana para a literatura de maneira geral, especialmente nessas questões de temal. A gente ainda tem muitos desafios no mundo da microbiota, né? Então, eu acho que a gente é encantador, é fascinante estudar sobre microbiota, mas acho que tem que ter muito pé no chão. A terapêutica está bem longe. Remédio ainda é uma coisa que está bem distante, né? A gente sabe que as intervenções, tudo que faz bem para a saúde, faz bem para a microbiota também, e a gente vem descobrindo mecanismos pelo qual a microbiota se beneficia de sono, exercício, alimentação saudável, né? Mas especialmente consumo de fibras. Talvez uma das coisas que nós estamos piorando a qualidade da nossa microbiota no Ocidente é o baixíssimo consumo de fibras perto do que a gente foi fabricado para comer. Então, quando você compara, tem muitos estudos que estudam populações não ocidentalizadas, não industrializadas na África. Também na Amazônia venezuelana tem estudos com microbiota, mas microbiota tem um grupo na Tanzânia chamado Hasda. Eles são caçadores-coletores, eles não têm refrigeração, não têm medicamento, não tem nada. Eles têm a microbiota mais diversa já descrita entre os humanos, né? Mas, para você ter uma ideia, talvez vários fatores contribuem para que eles tenham uma microbiota diversa, mas para você ter uma ideia da diferença do consumo de fibra, um americano médio come de 5 a 10 gramas de fibra por dia. Um péssimo exemplo, eles têm uma alimentação ainda pior do que a nossa, né? Mas esse é um consumo médio. Mas os guidelines de nutrição em diversos lugares do mundo recomendam 20 a 25 gramas de fibra por dia. Os Hasda, na estação seca, comem de 100 a 150 gramas de fibra por dia. Então, estamos falando de 10 vezes mais fibra do que a gente... Talvez nós estamos comendo 10 vezes menos fibras do que a gente foi programado para comer. Então, a nossa alimentação tem um impacto muito grande na modificação da microbiota, né? E a microbiota interfere com diversas outras coisas que me interessam também, né? Essa conversa local
do sistema enteroendócrino e neuroentérico, eu acho fascinante, fascinante. Talvez eu estude alguma coisa nessa linha, mas não especificamente com vinho. Tá. Tem a ver com CA de colo, Tem né? correlação CA de também, intestino, tem correlação. né? Mas até assim, as células que produzem hormônios de saciedade no intestino fino tem correlação com a microbiota. A microbiota pode estimular mais as células enteroendócrinas a produzir hormônios de saciedade. Olha que legal, assim. As bactérias do intestino falando com o teu sistema endócrino para dar mais saciedade. Eu, há talvez 3 ou 4 meses, eu dei uma aula sobre microbiota em doenças psiquiátricas. Uma outra hora eu posso falar de depressão, de autismo, etc, etc. No evento organizado pelo professor Dan Weisberg, que é uma das pessoas que mais entende de microbiota no mundo. E eu achei muito interessante, eu não achei nada psiquiátrico, mas achei muito interessante, ao final, alguém levantou uma pergunta dizendo, olha, vocês estão falando de microbiota em psiquiatria, em pulmão, etc, 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 mas probiótico, prebiótico, etc., os resultados, quer dizer, usar isso de maneira terapêutica ainda é muito pobre. Muito. Né? Então, uma exploração social, né? Uma coisa meio da nutrição funcional, não estou falando contra toda a nutrição funcional, mas essa coisa de ficar usando probiótico, tem até psicobiótico. Isso aí não tem Isso é o futuro. nada a ver ainda, não tem não nada. Talvez a manipulação da microbiota com probióticos pode ser algo interessante, mas a gente está tão longe de entender esse quebra-cabeça. Tem um estudo fascinante, fascinante, de um grupo de Israel, do Weizmann Institute, do Eran Elinav, é um gastroenterologista que estuda microbiota há muitos anos. E eles fizeram um estudo com probióticos. Eles pegaram um grupo de pessoas, deram probióticos, que são micro-organismos vivos, que teoricamente vão melhorar o perfil da sua microbiota. Teoricamente. Mas tal qual eu chegar aqui na Avenida Paulista e plantar um monte de árvore no meio da rua, não necessariamente eu vou estar na cidade mais arborizada, nem sempre eu dar bactérias vai fazer bem. Não sei se ele vai se encaixar nesse ecossistema. E é muito interessante. Eles viram que com o probiótico, o que aconteceu? As pessoas... Então, você toma o probiótico, você consome essas bactérias, elas chegam no seu intestino, elas podem ou não se hospedar lá, e elas podem ou não se dar bem com quem está lá. Então, eles viram que algumas pessoas ignoram esse probiótico, ele sai nas fezes, eles avaliaram isso com endoscopia e colonoscopia, olhando a microbiota de vários pontos do trato digestivo e o sistema inflamatório. Mas o mais interessante é que os probióticos que aderem, que entram lá na galera e se misturam na microbiota local, às vezes, em algumas pessoas, pioram o perfil inflamatório. As pessoas têm uma resposta pró-inflamatória, elas não gostaram desses amigos. Não é tão simples. E nada disso conseguiu ser predito pelo exame de fezes. Foi só visto na luz intestinal. Então, a gente tem muito chão para pensar em uma terapêutica medicamentosa. Isso ainda tem muito chão. Eu acho que a gente ainda está numa fase demográfica. A gente está conhecendo essa galera. A gente conhece só bactéria. Tem vírus, tem arqueia, tem fungo. A gente tem mais vírus do que bactéria. E a gente ainda não tem tecnologia para conhecer os vírus. E eles interagem, tá? Existe bacteriófago, existe bactéria que come vírus. Tem todo um ecossistema. Então, é diferente de você pensar numa coisa dicotômica, bom e mal, eu vou matar e vou fazer viver. Não, tem muita relação. Às vezes, é a conformação das bactérias que vai ser boa. Então, o probiótico ainda é bem complicado. A gente não tem evidência para nada de probiótico. Tem um estudo bem famoso do New England com o uso de probióticos após diarreia em crianças. Então, após gastroenterite, eles deram probiótico para ver o que acontecia. Nada. O maior preditor da recuperação da gastroenterite em crianças pequenas era quão melhor era a alimentação dela antes da gastroenterite. Então, a gastroenterite é uma perturbação da microbiota e voltar para o seu basal depende muito mais de qual é o seu padrão de dieta anterior do que uma intervenção na hora que você vai fazer com probiótico. Legal isso, eu vou dar uma estudada nisso, porque eu me lembro que talvez a única coisa que o pessoal dizia é diarreia do viajante. Usar probiótico. Eu acho que talvez a terapêutica está
que vai chegar antes do probiótico é transplante, que também ainda é muito delicado, é muito difícil, é muito complicado. Mas onde tem briga de dinheiro é com transplante. Tem uma briga de IPO, de Intellectual Property, com duas empresas, uma americana e uma europeia, com uma técnica de filtração para fazer transplante de microbiota fecal. Inicialmente para Clostridium difficile, mas eles querem expandir para outras indicações. Então, assim, tem briga por dinheiro com transplante, não com probiótico. O que é ainda muito incipiente. Eu acho que o transplante de microbiota é pior do que o transplante do que a transfusão de sangue nos anos 60, que você nem sabia o que estava fazendo, assim, né? A gente ainda não tem... Ela é recomendada nos Estados Unidos só para uma infecção gravíssima de Clostridium difficile, que até lá teve alguns problemas, foi retirado, voltou, mas é ainda talvez onde tem mais se transplanta diversos produtos dos micro-organismos que também são importantes. Não os grupos bacterianos, mas se transplanta o ecossistema todo. Então, talvez isso chegue antes, tudo no futuro, mas talvez isso chegue antes de probiótico. Você sabe, Elisa, onde isso vai dar muito interesse econômico? Em obesidade. Mas que também não deu certo. Não é? Transplante de microbiota em obesos não deu certo. Porque não adianta você semear bactérias boas se você não regar essas plantinhas, não tiver alimentação adequada. Tem muito mais coisa para a gente entender. Acho que é um tema fascinante, mas que a gente está engatinhando para entender isso. Olha, eu tinha dito para você que eu... A pequena que Como é que chama a tua menina? Tem uma mais velha. É a única filha? Tá. Então, a Fefe e a Lele, eu disse para você, a gente vai falar uma meia hora, porque eu sei que você tem coisas para fazer, mas olha, eu acho que você deu uma aula, ficou todo... Olha, foi crescendo a audiência, tem 55, passou disso pessoas te assistindo, depois 1000 e poucas pessoas vão assistir, a gente está aqui há uma hora, porque você deu uma aula, você foi super didática, acho que o pessoal ficou muito interessado, e eu aprendi muito com você. Conversar sobre microbiota, conversar com você. Foi muito obrigado mesmo, viu? E a gente volta a conversar sobre isso, porque eu fiquei muito interessado no assunto. Daqui a pouco você tem mais papers e a gente reconversa. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Que foi um prazer conversar. Beijo, boa noite. Um beijo a todos, boa noite.